dia. Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor: Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus 2 filhos, e tomaram para si a esposa das mulheres de Moabe. O nome de um era Orpa, o nome de outro era Ruth, e eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Versículo 6. E levantou-se ela com as suas 2 noras para que pudesse retornar à terra de Moabe, pois ela havia ouvido falar que na terra de Moabe, como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Se assenta glorificando o nome do Senhor nessa noite. Essa passagem é bem conhecida e ela retrata a história do povo de Deus num período ali já no final dos juízes, do tempo dos juízes. E o povo de Israel, principalmente nesse período, vivia uma relevância de altos e baixos diante da presença do Senhor. Em alguns momentos da história, o povo obedecia, Deus levantava um juiz, colocava o povo na presença de Deus e o povo obedecia ao Senhor. Deus respondia com bênção, com providência, com cuidado, com salvação, com livramento, com tempos de paz. O povo, então, diante daquela bonança e daquela calmaria, se esquecia de Deus, virava-se aos ídolos, à idolatria, saía dos caminhos do Senhor. Deus, então, permitia que os inimigos abatessem, que a terra não produzisse, que a seca viesse, a fim de que o povo, debaixo de grande aflição, lembrasse de buscar ao Senhor novamente.
desigual. Ele está indo para essa terra com seus 2 filhos. E a Bíblia vai dizer que quando o povo de Deus herdou a terra prometida, a terra de Canaã, o Senhor deu uma direção para os filhos dele e disse assim: olha, não entrem em julgo desigual. Não procurem para vós casamento dentro dos filhos e das filhas do povo pagão, para que, se unindo a eles, vocês também não se ajoelhem diante da idolatria e comecem a adorar a outros deuses. Era um cuidado do Senhor com o povo dele. Ele está dizendo: olha, é só entre vocês, não casem com pessoas dos outros reinos, dos outros povos, para não correr o risco da idolatria e entrar dentro da casa de Israel. Elimeleque está indo para Moabe com os seus 2 filhos, e a porta de entrada para o jugo desigual dentro da casa dele. Outro perigo que Elimeleque está correndo aqui junto com a sua família é que naquele tempo a adoração não é como hoje. A Bíblia diz no Novo Testamento, Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Onde você estiver e começar a adorar a Deus, a tua adoração é legítima. Deus recebe a tua oração. Só que nesse contexto do Antigo Testamento, havia um lugar fixo para adorar ao Senhor. Elimeleque está pegando a sua família, levando para Moabe e ficando longe do lugar de adoração. Ele está tomando uma decisão de mudança que vai levar a família dele para um lugar longe da adoração ao Senhor. Está abrindo ali uma brecha, um pretexto para coabitar com o povo pagão e quem sabe perder ali a sua comunhão com Deus de Israel. Ele está indo para longe do lugar da adoração. Essa noite Deus te diz: não deixa que o cenário da dor, do desespero, da aflição, da falta, da frustração, da angústia, da perda te levar para longe do lugar da adoração. Pode estar difícil, mas fica perto do lugar da adoração. Pode estar difícil, mas continua onde Deus te colocou. Pode estar doendo, pode estar ferido, pode estar chorando, mas Elimeleque permanece em Belém de Judá. Aleluia. E o interessante, Elimeleque está bem. A Bíblia diz que ele era um homem de posses. A família dele tinha ali uma estrutura financeira muito boa. Só que na primeira dificuldade, entenda, ele não é peregrino. O Senhor já deu a terra por herança na mão do povo dele. Eles são donos daquela terra. Só que na primeira dificuldade que apareceu, Elimeleque fez as malas e quis ir embora. Aí o Senhor está olhando para aquele negócio e ele foi. Aparentemente tudo certo. Pegou a mudança, está viajando, chegou em Moabe. E aí eu me lembro de Jonas. Quando sai da rota daquilo que Deus estabeleceu, quando começa a desenhar e a trilhar o seu próprio caminho, a sua própria escolha. Elimeleque chega em Moabe e parece que está tudo bem, mas guarda isso, não é porque parece que está tudo bem é que Deus está aprovando. A viagem foi tranquila, ele chega lá e se estabelece com a sua família naquele lugar. Passa um tempo e a Bíblia vai dizer que Elimeleque ele morre lá em Moabe. Fica Noemi e os seus 2 filhos, ela é viúva e os 2 filhos. A coisa começou a dar errado. Nesse momento, quando Elimeleque morre, passa um tempo e os filhos crescem, eles se casam com moabitas. E volta comigo um pouquinho na história. A Bíblia diz que em determinado momento, o povo de Moabe, a fim de destruir o povo de Deus, as mulheres moabitas seduziram os filhos de Israel. Eles caíram em pecado, se tomaram para a idolatria, e naquele contexto ali morreram 24.000. O castigo de Deus contra o povo para aquele momento. Um casamento com Moabita, aqui nesse contexto, era algo perigoso, pelo jugo desigual, pelo histórico que o povo tinha ao decorrer dos anos. Está ali Noemi e seus 2
identificada, sem darem o nome dela, sem currículo, sem nada. Ela chega naquele lugar e nós podemos afirmar que guiada por Deus. Por quê? Todo aquele que assume um compromisso diante de Deus, o Senhor se compromete com ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Lembra lá no início, quando Ruth declarou que o Deus de Noemi seria o Deus dela? Implicitamente aqui ela está firmando uma aliança com o Deus de Israel. Deus olha para aquilo ali, a mulher é estrangeira, mas está com o coração disposto
Nesse contexto aqui, Ruth e Boaz simbolizam Cristo e a igreja. Ruth tem uma dívida, elas estão endividadas, não tem recurso e precisa que alguém as redima, pague a dívida e cuide delas. Boaz era um parente ali, um parente distante, mas não poderia redimir. E aí a Bíblia diz que Noemi vai orientar ela e diz assim: olha, desce a Eira. Boaz está ali, a colheita de
de Ruth. Tudo porque um dia ela se posicionou e fez um compromisso com Deus. E nessa noite, debaixo da autoridade do Senhor, eu pergunto: tem alguém aqui para fazer um compromisso com Deus de Israel? Se tiver